gente bonita! Olá, meus seguidores, tudo bem? Quero falar com vocês sobre o conto Papá, Cobra e Eu, que está neste livrinho aqui, Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Romuana. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente em relação a essa história é que ela é narrada, como a maioria dos contos desse livro, em primeira pessoa, ou seja, quem conta essa história é uma das personagens, no caso, Ginho, o que significa que a gente vai receber este relato pela perspectiva de quem está lá dentro da história. Se por um lado esse foco narrativo nos faz viver mais intensamente, sentir mais intensamente o que está sendo contado, por outro nos faz perder a totalidade dos fatos. Basta lembrar que é bem diferente do foco narrativo em terceira pessoa, principalmente quando o narrador é onisciente, porque este narrador onisciente, ele sabe de tudo e por isso ele pode nos passar tudo da história. Aliás, se o narrador em primeira pessoa é aquele cara que não sabe de tudo, o desse conto, nossa, é alguém que sabe bem menos ainda, porque ele é uma criança. Aliás, esse é um outro ponto bastante interessante nesse conto, em outros desse mesmo livro, que é quem conta a história é uma criança e essa criança está relatando experiências pesadas, opressivas, cruéis, verdadeiros socos no estômago. Eu acho angustiante crianças relatarem coisas assim, mas o que é bastante marcante nesse livro é que essas crianças não têm nem noção direito do que está acontecendo. E olha só, se essas crianças estão relatando essas experiências tão pesadas dessa forma, é porque a opressão na sociedade delas já está naturalizada. E sabe o que é mais interessante ainda? Se essas crianças não conseguem captar essas experiências, o peso desses fatos, nós, leitores, com uma boa habilidade de interpretação de texto, somos capazes de captar. Outra coisa que você precisa lembrar é que esta narrativa é um conto, ou seja, é uma história extremamente curta. E por ser extremamente curta, nada aqui é desperdiçado. Tudo é importante, ajuda na interpretação da história. Então você precisa prestar atenção em tudo, tudo mesmo. Por exemplo, no começo da história, a empregada Sartina, ela está muito preocupada em colocar a mão na frente dos seus possuídos, né, para que o Gino não olhe. Aí você fica pensando, mas ela é só uma criança. Criança? Você lembra que no final do conto, o Ginho, ele, antes de dormir, ele fica pensando e desejando o corpo quente da Sartina, adormecer grudadinho a esse corpo, porque seria uma maneira dele esquecer as experiências pesadas que ele teve no decorrer daquele dia. Ou então, você se lembra que toda hora se fala de um calor, de uma temperatura muito quente, mas tão quente a ponto de não ter ninguém na rua e lá longe, na linha do horizonte, parece que as coisas estremeciam. Isso não veio à toa na história. Isso serve para criar um clima de opressão, de mal-estar na história, que representa a situação social, a situação histórica em que se encontravam as personagens aqui. Basta lembrar que a época dessas histórias é a década de 1960, ele foi publicado em 1964, ou seja, é o momento em que Moçambique iria começar a luta pela independência em relação a Portugal. E ela não foi pacífica. Nunca deixe de ter isso em mente quando você estiver lendo esse livro, tá? Mas sabe uma outra coisa que eu acho incrível nesse conto, assim como nos outros desse livro? É a sua linguagem simples, direta, facílima de ler e que pode te enganar. Vejamos. Logo que o papá saiu da mesa para ir ler o jornal na sala de visitas, saí também. A mamãe e os outros iriam demorar-se um pouco mais, mas eu não tinha vontade nenhuma de ficar ali.
Assim que me levantei, a mamã olhou para mim e disse: Anda cá, deixa-me ver os seus olhos. Aproximei-me dela devagar, porque quando mamãe nos chama, nunca se sabe se está zangada conosco ou não. Notou? Frases simples, diretas, curtas, ordem direta da oração. E essa pegada estará nesse conto e em todos os outros desse livro. Aí você vai me dizer, é óbvio, professor, que a linguagem é assim simplesinha. Quem conta história é uma criança. Ah, meu amor, mas é aí que você se engana. Essa linguagem tão simplesinha esconde simbologias poderosíssimas. Ah, você duvida? Então vem comigo. Para começar, a família que é o centro dessa narrativa é de negros moçambicanos. E vamos lembrar que esta nação, esta população foi muito massacrada pela colonização portuguesa, ainda mais na década em que se passa essa história. E esta família tem uma empregada, Sartina, que no começo da história ela está comendo no chão e na parte de fora da casa. Tá vendo como essas vítimas de opressão, talvez até inconscientemente, sei lá, também praticam opressão, o que significa que essa condição ela já está enraizada nessa sociedade, ou como se diz hoje, como é que se diz hoje, essa opressão ela é estrutural. Mas voltemos à história. Nós temos aqui a narração do cotidiano dessa família, o que, se é cotidiano, parece que nada de anormal acontece. Mas é esse cotidiano que me interessa. Para começar, nós temos a mãe do protagonista, nossa, muito mandona. Você só vê ela aqui dando ordem, bronca em todo mundo. Ai, mãe, é tudo igual, só muda o RG, né? Mas o que eu acho engraçado é que essa mãe dá um monte de ordem em todo mundo, depois ela diz, vou dar uma saída, vou bater papo. Bater papo e todo mundo trabalhando? E pior que ninguém questiona isso. Enfim, é esse tipo de cotidiano que me interessa, porque ele revela que algo de errado não está certo e que ninguém está questionando. Por quê? Porque essa situação acabou se naturalizando. E sabe o que é esse algo de errado? É esse cotidiano de poder, de autoritarismo, de mandonismo que está tão entranhado nessa sociedade que acaba se revelando até nas cenas mais bobas. Por exemplo, você lembra que depois que a família come, depois que a Sartina come, essa empregada ela vai levar o pratinho de comida pro cachorrinho da família, que é o Totó. E o que o Totó faz? Ele já vai abocanhando, né, comendo apenas a carne e deixa o arroz. Aí ele fica só de bituco observando o quê? As galinhas perdendo medo, se aproximando do prato, aí elas começam a bicar a comida do prato e ele já avança para cima delas, as galinhas saem correndo todas assustadas. Aí ele fica quietinho, as galinhas começam tudo de novo, as galinhas elas vão perdendo medo, voltam pro pratinho, começam a bicar a comidinha, ele vai latindo, avança em cima delas e elas correm de novo assustadas e fica nesse jogo, nessa brincadeira, até que ele se cansa e vai dormir. Você não tá vendo aqui um jogo de poder? Esse Totó, no final, ele não tá impedindo as galinhas de comer. Elas acabam comendo, mas ele só quer mostrar quem é que manda aqui. Eu sou o mandão, eu sou o poderoso. E este jogo de poder está em toda parte aqui no conto. Você já vê lá na primeira página, nos primeiros parágrafos, nas primeiras linhas, a mãe determinando que o Ginho, porque está com veias avermelhadas no olho e está comendo menos, amanhã você vai tomar purgante. E essa mãe vive dando bronca, vive dando ordem em todo mundo. Até mesmo o marido, Chembene, porque a gente vê no começo da história, ela o leva até a capoeira da casa deles, ou seja, um mato onde tem um monte de traste acumulado. Ela mostra uma galinha morta que ela não tinha recolhido justamente para isso, para mostrar para o marido. E ela diz que, tem aparecido várias galinhas mortas nossas aqui. E mais, os ovos dessas galinhas têm desaparecido.
Isso só pode significar uma coisa, Tchembene: cobra. E eu quero que você resolva essa situação, elimine essa cobra o mais rápido possível. O marido, que é descrito como alguém que está com um palito de dente na boca, um jornal debaixo do braço, ele, portanto, é apresentado como alguém relaxado, ou pacato demais. Ele diz: tá bom, mulher, mas eu chamo um povo para me ajudar a caçar e matar essa cobra. Aí você já pensa: amanhã, amanhã, cara, tem uma cobra no teu quintal e você vai ainda deixar para depois? Bom, se pintou indignação aí, então você já vai entender fácil a mensagem desse conto. Esse pai parte para o trabalho e aí duas coisas interessantes acontecem. A primeira é que aparece Lobo, o cão do vizinho, Sr. Castro. Detalhe: este cão é o mesmo que rejeitou o cão tinhoso no primeiro conto desse livro, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Esse cão aparece e isso já deixa o Totó extremamente atiçado, irado, ele começa a latir, a enfrentar, porque o Totó, né, lembra, ele é mandão e, portanto, territorialista. Então há um conflito, uma possibilidade de briga, de luta entre esses dois cachorros, até que aparece o Kissy. Olha que engraçado, o Kissy, cachorro do Sr. Reis, outro vizinho, o Kissy aparece e aí o Totó e o Lobo esquecem a luta, né, a quase briga, e avançam sobre esse outro cachorro. O Kissy começa a fugir, mas aí, olha que interessante, o Lobo avança sobre ele e ainda morde o traseiro do Kissy. A partir daí, olha que estranho, que curioso, que engraçado. A partir daí, o Lobo e o Totó ficam amigos e começam a brincar. Notou uma simbologia aqui sobre o estranho jogo do poder? O outro acontecimento interessante é que Ginho vai mexer no entulho atrás da cobra. Nossa, como criança é reinona, né? Então, levantando uns cacarecos, uns tubos, ele descobre uma mamba escura, que é essa cobra aqui, extremamente venenosa. Ai, credo. A cobra se levanta em defesa, o Ginho, assustado, então recua e aí fica quieto. Ele fica quieto, a cobra sossega e então um monte de coisa vai acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho interessante essa mistura de elementos. Primeiro, um calor terrível. Tem também uma poeira sufocante, as crianças estão lá fora jogando bola, o Totó está brincando com o Lobo, aparece então o Chorão, o carente do Nandito, que é o irmãozinho do Ginho, né? E quer a atenção do Ginho, mas o Ginho nem dá atenção, fica destratando o coitadinho. E nesse destratar, mais uma vez, a opressão, o poder se manifestando. E nessa do Ginho destratar o Nandito, ele pergunta: você já viu cobra? Você gosta de cobra? Você tem medo de cobra? Quinta série, fica quietinha aí. Tá. Pronto! Isso já foi o suficiente para assustar o Nandito. E mais uma vez, olha só o mandonismo em que você vê o mais forte maltratando o mais fraco. O pior é que o Nandito não se afasta, mesmo estando nessa situação angustiante de opressão, ele não se afasta do seu opressor, do seu irmão. O que revela o pior lado da opressão, que é o quê? A submissão. Aquele que está sendo massacrado, aquele que está sendo oprimido, não se levanta contra, não luta contra esse sistema. Mas nesse ponto eu acho interessante uma coisa que o Nandito fala sobre o que aprendeu sobre cobras. Ele fala assim, ó: a Sartina diz que para a gente não morrer depois de ser mordido por uma cobra, é preciso matá-la, queimá-la, até ficar seca e comê-la. Isso me parece também uma mensagem que é: olha só, pai, o mal tem que ser eliminado logo.
de forma firme, de forma imediata. Não é para fazer como você está fazendo. Amanhã vou chamar um povo aí para me ajudar a caçar e matar essa cobra. Tá notando uma simbologia muito interessante aqui? Com o mal não se brinca. Ele tem que ser eliminado, mas eliminado mesmo, para não sobrar nada. E outra coisa bastante simbólica e muito interessante. Devemos incorporar esse mal. Será que eu estaria viajando a imaginar? Lembra? Daqui a pouco vai começar a luta pela independência com relação a Portugal. Então, será que devemos incorporar as armas do nosso opressor para eliminá-lo? Professor, um mesmo símbolo pode significar coisas tão diferentes? É aí que está a beleza da literatura. Gente, vocês estão percebendo que no fundo esse conto não está falando de cobra. Tá. Ele está falando de problemas sociais. Ou você os elimina de uma vez, ou eles vão estar lá sempre te espreitando, sempre te prejudicando. Enfim, é assim a lógica da literatura. Ela não é como um texto científico em que as coisas são muito claras e muito bem delimitadas. Muitas vezes, como acontece aqui, até frases que são muito claras, muito simples, na verdade, elas têm mais de um significado, porque elas são simbólicas. E muitas vezes as ações, por mais diferentes que sejam, por elas estarem num texto literário uma do lado da outra, elas acabam não tão bem delimitadas, né? Você percebe que elas se confundem, elas se misturam. Veja bem, nós temos dois meninos e nós temos dois cachorros. Nós temos meninos brincando e nós temos cachorros brincando. Um menino tem ciência da presença da mamba, da presença da cobra. O outro não. Mas aí você vai me questionar. Os dois cachorros não têm ciência dessa cobra. Tem uma hora em que os dois cãezinhos, eles chegam para perto da capoeira e aí o que acontece? O lobo percebe a cobra e o Totó, de costas para ela, não. E está começando a notar mais uma outra simbologia. O cachorro do português, olha que engraçada essa ambiguidade da minha frase, mas enfim, o cachorro do português, eu sei que é português porque o dono se chama Senhor Castro, né? O cachorro do português percebeu a cobra e ficou desesperado. Já o cachorro do moçambicano, do africano, de costas para ela, não percebeu. E está lá tudo tranquilo, está tudo favorável. Veja, nós temos um perigo que é escuro, que é africano, um perigo para esse elemento português. Basta lembrar que havia uma noção bastante corrente lá em Portugal, né, que até mesmo entre os colonizadores, que a África é uma coisa assustadora, perigosíssima para os portugueses. O que a gente está fazendo aqui? E caso ainda haja alguém aí que esteja duvidando do que eu estou falando, ai professor, é verdade, é sério mesmo que a gente tem que ler esse conto de forma simbólica, não é exagero seu? Você acha que eu estou exagerando? Basta você lembrar que o lobo, quando vê a cobra, ele fica cada vez mais desesperado, né? Muito desesperado, pedindo ajuda. Veja esse trecho, né? Parecendo a perceber-se da proximidade do seu fim, o lobo começou a ladrar freneticamente, sem contudo tentar afastar-se da cobra. Essa ação, gente, não tem lógica. Você está diante de uma coisa que te ameaça, a postura natural é o quê? É fugir. Mas não, esse cachorro está na frente da cobra, ameaçadora, ele sente o seu fim, mas ele não sai. Fica latindo, latindo e chamando ajuda. Gente, não é para ler ao pé da letra, isso aqui é simbólico. É como se representasse a situação do português que está diante de um território extremamente ameaçador, mas não quer sair, não pode ou não consegue sair daquele território. Mas o que é também interessante é que nessa hora, né, o Nandito pergunta ao Ginho, por que o cachorro está latindo tanto assim? E aí o Ginho fala, é porque ele viu a cobra. Tadinho do menininho, na hora ele ficou muito desesperado. É aí que o menino fala, por que você não mata a cobra? E o Ginho responde, porque não me apetece. Olha só, porque não me apetece, quer dizer, porque não me agrada,
porque eu não tenho interesse. E isso é um elemento que vai ser muito importante para o que ainda vai acontecer nesse conto. Enfim, a mamba, acuada pelo lobo, ela dá um bote, atingindo o peito do cachorro, que sai dali ganindo. Instaura-se o caos, o lobo ganindo de dor, o Nandito, assustadíssimo, sai correndo para casa, mas acaba desmaiando no meio do caminho. A criançada também assustada, mas sem saber direito o que aconteceu. Gente, isso parece até profético. Ó, daqui a pouco teremos também uma situação de caos na sociedade moçambicana, que vai ser a luta pela sua independência. Ah, deixa eu te falar uma coisa que acontece aqui. Nessa hora, a Sartina percebeu o que aconteceu. Ela até fala, a nhoca, quer dizer, na língua dela, ronga, a cobra. Eu acho interessante esse caráter, eu falo poliglota, eu prefiro dizer poliglota, mas o que se fala é esse caráter bilíngue do livro, em que nós temos o quê? O português, que é a base, que é a língua oficial de Moçambique, mas misturado ao português nós temos palavras, expressões, frases nas línguas dos povos autóctones, dos povos nativos de Moçambique. Enfim, só depois desse caos todo é que o Ginho se mexeu e chamou um outro empregado dessa casa, Madunana, para procurar caçar, né, e matar essa cobra. Pouco depois aparece o pai do Ginho chegando do trabalho e pouco depois chega o Sr. Castro num carro. E veja bem esse detalhe. Veja bem, um carro. O que isso significa? Significa que ele é alguém que tem condição social superior. Por que ele tem condição social superior? O nome dele é Castro, Senhor Castro. Ou seja, ele tem condição social superior porque é português. Bem diferente do outro, que é o pai do Ginho, que é chamado simplesmente de Tchembene, que é moçambicano. E você vai ver já já, está em condições sociais inferiores ao senhor Castro. Enfim, o senhor Castro chega completamente irritado. Por quê? Porque o seu cachorro, o lobo, chegou em casa e morreu. E todo mundo dizia que havia morrido por causa de alguma coisa que tinha acontecido ali na casa do Tchembene. Então ele exigia ser indenizado, porque o lobo era o seu melhor perdigueiro. Tchembene tenta contemporizar, mas o senhor Castro se mostra inflexível. Quero porque quero a minha indenização. Tchembene confessa que no momento ele não tem dinheiro, mas até o final do mês ele paga. Veja, ele fraquejou. Então o senhor Castro aceita, né? Mas ele insiste, eu quero minha indenização, senão eu vou reclamar para o administrador. E você notou um conflito entre um português chamado Senhor Castro e um moçambicano chamado apenas de Tchembene. Percebeu? Há ou não há uma crítica social aqui? Enfim, o Tchembene submete-se às ordens do Castro, o Castro satisfeito vai embora. E aí que o narrador nos conta uma coisa muito interessante. Vejamos aqui, meus amores. O senhor Castro meteu-se no carro e arrancou. O papá ficou ainda um bocado a ver o carro afastar-se. Filho da mãe. Aproximei-me dele e puxei a manga do casaco. Papá, por que é que não disseste isso à frente dele? Não me respondeu. Olha a inocência dessa criança. E isso é um aspecto que vai aparecer não só nesse conto, mas em outros desse livro. A sordidez, o lado imundo, né? O lado cruel do mundo aparece na frente dessa criança claramente, mas ela ainda não é capaz de perceber isso. Ainda. Você percebeu o que aconteceu aqui, mas por que ele não disse isso, filho da mãe, na cara do Castro? Porque o Castro é branco, é português, e o Tchembene é negro, moçambicano. As condições sociais impedem que eu lute pelos meus direitos. Enfim, a gente nota que, né, quando o Ginho nos fala que no jantar o papai está com os olhos vermelhos, esse pai está sofrendo. Por quê? Porque ele não tem o dinheiro para pagar essa indenização. É aí que acontece uma coisa que eu acho muito tocante no livro. Vamos ver. Quando se foram todos embora, perguntei ao papá, por que o papá reza quando está muito zangado? Porque ele é o melhor conselheiro.
E o que é que ele lhe aconselha? Ele não me aconselha, dá-me forças para continuar. O papá acredita muito nele? O papá olhou-me como se me visse pela primeira vez e depois explicou: Meu filho, tem que haver uma esperança. Quando um dia acaba e sabemos que amanhã será tudo igualzinho, temos de ir arranjar forças para continuar a sorrir e continuar a dizer: Isso não tem importância. Ainda hoje vi o Sr. Castro a enxovalhar-me. Isso foi só um bocadinho da ração de hoje. Não, meu filho. Mesmo que isto tudo só o negue, ele tem de existir. O papá parou de repente e sorriu no esforço. Depois acrescentou: Mesmo um pobre tem de ter qualquer coisa, mesmo que seja só uma esperança, mesmo que ela seja falsa. Notou que tocante? Esperança sempre, sempre, mesmo quando não há mais esperança. Eu mesmo não sei até que ponto essa esperança é algo positivo, né? Porque muitas vezes ela parece se confundir com um conformismo, uma passividade, como a desse pai e como a de muitos adultos desse livro. Mas é aí que Ginho confessa ao pai que poderia ter evitado aquela situação. Você vê que quase confessa que ele viu a mamba e não fez nada. O interessante é que se vê que o pai, ele corta esse fluxo de confissão do filho, dizendo de uma maneira muito carinhosa, muito afetiva: não tem importância. Você percebe que está se fortalecendo aqui uma relação muito afetiva entre pai e filho. E mais ainda, alguma coisa dentro do Ginho começa a crescer, a amadurecer. Por isso que ele confessa ao pai que antes ele não gostava da família. Então, ele sente a necessidade de falar o quê para o pai? Desculpa. Gente, não é muito nhó isso, né? E ainda mais depois de tantas cenas, tantas coisas pesadas desse dia. É aí que o pai dele fala uma coisa muito bonita. Vejamos. Sabes, meu filho, o papá falava pausadamente e gesticulava muito antes de cada palavra. Sofre-se muito, 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 muito. A gente cresce com muita coisa cá dentro, mas depois é difícil gritar. Tu sabes. Aqui aparece uma coisa que é muito comum, não só nesse conto, mas em todo o livro. Nós matamos o cão tioso, que é o não dito. Devemos lembrar que a gente está numa época de ditadura Salazar, em que há censura ainda mais nas colônias. Aqui a gente inclui Moçambique. Então, muitas vezes as personagens têm essa dificuldade de expressão, essa impossibilidade de expressão, essa censura. O próprio autor deve perceber, deve ter passado por isso. E é por isso que a narrativa muitas vezes se entrega às simbologias, porque são formas metafóricas, formas indiretas de vencer essa barreira, esse bloqueio, esse obstáculo do não dito. Por fim, essa conversa é interrompida pela mãe, que ela sempre autoritária, sempre mandona, ela determina: vá dormir, Ginho, e não se esqueçam, amanhã você não escapa do purgante. Ainda esse assunto. Mas aí eu jogo dois mistérios para você. Primeiro, o que essa necessidade de purgar simboliza? O que o menino precisa purgar? O que ele precisa tirar de dentro dele? Além disso, o que você acha que representa essa mamba? Então, deixa aqui nos comentários desse vídeo a sua resposta, a sua opinião, a sua interpretação. Estou muito curioso em saber. A última coisa que o conto nos diz é isso aqui. O luar inundava minha cama de amarelo e era agradável sentir a pele a arrepiar-se com sua carícia fria. Incompreensivelmente, porque o menino ainda é uma criança, então ele ainda não está entendendo, ele ainda não sabe o que é isso que ele está sentindo no corpo dele. Mas voltemos à leitura. Incompreensivelmente, veio-me aos sentidos a sensação morna do corpo de Sartina. Por momentos, consegui reter a sua presença quase física e desejei adormecer com ela para não sonhar com cobras e cães. Após tantas experiências dolorosas, terríveis,
há um espaço para experiências líricas, sabe? Parece que a mensagem é que a vida acaba sendo compensada, a gente aguenta a dureza da vida graças ao prazer, ao amor, ao sexo, sei lá. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao conto Papá, Cobra e Eu, que está no livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Romuana. Espero que minhas observações tenham sido úteis. Se foram, curte aí. Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo, sabor Moçambique, e até o nosso próximo encontro.